E agora a gente vai ter uma palestra aqui para... Não sei se você já tentou prever a ação de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa ou de um consumidor. E nessa palestra a gente vai mostrar, que o palestrante vai mostrar como desenvolver modelos de machine learning para tentar prever o próximo passo de um consumidor ou de uma pessoa. Ele que é mestre em engenharia de controle de automação e já trabalhou com sistemas de recomendação para cenários críticos de decisão em agentes humanos e cyberfísicos. O negócio é pesado. Ele é cientista de dados na Dextra. Tenho o prazer de convidar aqui o Alex Castro. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gago. É um prazer estar aqui com vocês, falando hoje sobre esse tema tão interessante. Bem, primeiramente, deixa eu me descrever. Eu sou um homem branco, estou com barba, cabelo, bigode grisalhos. Estou de óculos, um pouco antiga cor de tartaruga. A camisa preta desse live, mas eu acho que não aparece muito, mas é como eu estou aqui na frente de uma parede branca com alguns quadros. Bem, hoje a gente vai conversar sobre um assunto aqui bem interessante. É um assunto que tem um viés relacionado a negócios muito forte, mas ele tem também ali uma referenciação científica bastante robusta, né? E tem o desafio de falar isso aqui em 30 minutos. E o interessante é que das conversas anteriores, dos palestrantes anteriores, e agora da Jéssica, a gente falou de caos de dados, vocês falaram sobre caos de dados, foi falado sobre jornada de usuários, e justamente o que a gente vai falar aqui é a possibilidade de trabalhar modelos preditivos a partir de jornadas de clientes identificados, especificamente a partir de case em telecom, para fazer uma predição de uma próxima ação, né? O que seria uma próxima ação? Qualquer coisa que o cliente identificado possa fazer, uma solicitação, uma escolha de um produto, uma escolha de um serviço e assim por diante. Ok? Bem, falando um pouco de mim, você viu que eu já fui apresentado, eu sou o pai da Beatriz e da Laura, e também dos meus filhos felinos, são 6 no total. Sou cientista de dados na Dextra. Hoje faço exatamente 1 ano de Dextra, isso é bastante interessante, bem feliz com isso. Sou mestre de engenharia de automação e controle, estou fazendo meu doutorado também na PUC do Paraná, em engenharia de produção e sistemas. Algumas áreas de pesquisas correlatas, e eu gosto bastante de motociclismo, gosto bastante, quem me conhece sabe disso, de filosofia e de história, ok? Vamos lá, um pouco da agenda aqui, prometo ser bastante ágil com vocês. O cenário das ações de clientes, o que temos em dados, né? E aí eu volto para aquela colocação do Gabriel Morestagan sobre o caos dos dados, né? Tudo nasce disso um pouquinho. As expectativas de negócio, os insights, né? A abordagem de modelos experimentais, o que a gente pôde fazer dentro desse cenário, dessa expectativa de negócios, que é a previsão de uma próxima etapa de uma jornada de um cliente. Resultados, conclusões, um pouco do que a gente teve de outcome disso, e os pontos de atenção e atenuantes, como existe em qualquer cenário de machine learning. Ok? Vamos lá. O cenário de ações de clientes, quais são? Quais são os dados, né? Os dados gerados em cada ação, do contato, que informações eu tenho por essa ação dentro do tempo, mas para isso eu prefiro chegar um pouco mais dentro do que significa esse cenário, né? O que é a ação do cliente? Qualquer evento que aconteça na jornada dele, né? Na jornada pregressa dele, através de qualquer tipo de canal disponível. WhatsApp, pode ser uma ligação telefônica para uma URA, pode ser através de um aplicativo, ou seja, todo canal disponibilizado pelo serviço de telecom, que aqui é o caso, mas ele pode ser aplicável, e no final a gente vai falar sobre isso, aplicável em outros contextos,
todo tipo de evento, todo tipo de ação que eu posso fazer. Eu, enquanto, por exemplo, um cliente de um serviço de telecomunicações, eu posso pedir um novo produto, um novo serviço, a expansão do meu produto atual, o cancelamento, uma negociação de uma dívida. E essa jornada, ela tem uma linha do tempo. E é importante fixar esse conceito da linha do tempo da jornada. Quando a gente fala de uma jornada de um cliente até o momento, a gente está falando do passado até um minuto atrás, um segundo atrás. Eu tenho elementos relacionados a esse processo que são significativos nesse contexto. O que essa jornada, o que a gente tem como dados da própria jornada, né? Primeiramente, os registros dessa jornada eles são cronologicamente estampados, né? Eu tenho uma estampa de tempo significativa, ela é real, assim se espera, mas realmente é. Eu tenho tokens identificadores da ação, eu tenho um significado para esses tokens, eu tenho uma distância temporal entre as ações, e é importante guardar um pouco essa questão da distância temporal, e eu tenho features acessórias, aditivas, na verdade, para cada uma dessas ações. Então, eu tenho uma série de eventos, né, na minha série histórica, né, na minha jornada de cliente, que define aí características da minha jornada. Bem, eu falei sobre a questão do token. O que é o token? O conceito do token aqui é o identificador de uma ação específica no evento dentro da minha jornada. Então, para esse exemplo simples que eu tenho aqui, eu tenho 6 etapas de uma jornada e eu tenho aqui um deparo, né? Então, eu tenho o motivo do contato e o teu token. Obviamente, isso aqui é um exemplo, mas é suficiente para ilustrar. Cancelamento de serviço, questões financeiras, compra de serviços, e por aí vai. Então, eu tenho tokens que identificam essas ações. Ok? Dessa forma, a minha jornada é identificada por tokens. Essa é a forma de eu estruturar isso e registrar isso. E eu tenho uma expectativa de prever a próxima ação. Ou seja, a minha jornada aí que tem 6 etapas anteriores e que eu tenho uma expectativa, na verdade eu tenho dados estruturados em relação a ela, será que eu posso prever a próxima ação desse cliente? Vamos lá, quem sabe, né? As perspectivas de abordagem desse problema, sendo bem curto assim, a gente segue sempre para duas, né? Uma, digamos assim, tradicional, que é utilizar a predição através de sequências, né? Eu tenho um problema do tipo uma sequência em que eu tenho uma necessidade de predição de muitas ações para uma próxima, que é esse caso aqui, e que eu tenho aí opções, né? Eu posso usar LSTM, né? Eu posso utilizar séries temporais e assim por diante. E eu tenho que, justamente é o que a gente vai trazer aqui como algo interessante, que é trabalhar a probabilidade de transição de cadeia de Markov. Ainda assim, utilizando recursos de machine learning. Como isso? Vamos dar uma olhada mais adiante. Eu vou ainda reforçar um pouco mais essa questão do conceito de quais dados temos para cada evento. Esse bloquinho aí é um daqueles eventos daquela estrutura que a gente viu anteriormente. Ele está delineado dentro de um momento T qualquer, certo? E ele tem uma entrada e uma saída, ou seja, ele tem um pré-estado e um pós-estado. Eu não falei isso antes, mas é interessante colocar aqui. Um evento, ele é identificado por um token, e esse token stricto sensu, pela regra de Markov, ele é um estado. Tá? Entenda isso como um estado que transita para o próximo, que eu tinha um estado anterior que pode ser igual a esse, que eu transitei para o mesmo, ou pode ser diferente, e assim por diante. Bem, eu tenho esse estado, eu tenho uma probabilidade de entrada, eu tenho uma probabilidade de saída, ou seja, eu tenho uma probabilidade de entrada, ou seja, a partir do meu evento anterior, eu tenho uma probabilidade para o evento atual. Okay? Eu tenho uma probabilidade para o próximo evento identificado. Eu tenho features, eu coloquei aqui duas, mas no caso são features e eu posso ter numericamente as features necessárias e trabalhadas para esse contexto. Eu tenho um ΔT da etapa anterior, eu tenho um ΔT para a etapa posterior. Então,
enriquecendo um pouco aqui a nossa jornada, a gente tem uma jornada delineada no tempo, e que eu tenho 6 etapas, eu tenho 5 transições com probabilidades identificadas entre elas, e eu tenho uma distância temporal entre elas, que a gente chama de ΔT. Só uma partezinha, pessoal, eu estou tentando aqui facilitar o entendimento, e eu estou tentando não ser muito, não me ater muito a conceitos, não me aprofundar nisso, porque o objetivo é atender um amplo espectro de espectadores, tá bom? Vamos adiante. O que a gente pode ter aqui? O A, neste exemplo nosso, ele é o último evento dessa jornada. Eu tenho uma expectativa de predizer o próximo, né? Que é uma ação que eu tenho a predizer. O que eu tenho aqui? Primeiro elemento de Markov, o conceito de Markov que eu tenho aqui um pouco mais amplo, é a minha probabilidade transitória. Eu tenho aqui linhas da minha matriz, e eu tenho aqui colunas da minha matriz, em que eu tenho uma probabilidade de transição sempre do que está aqui para o que está aqui. Simples assim. Ou seja, transitar de A para D, ele me dá 1% de probabilidade de transição. E assim por diante. Essa soma dessas probabilidades vai dar, obviamente, 1. Ok? E o que eu tenho? Pensando ainda naquele evento último que eu tenho lá. Esse evento último, ele é uma peça importante para esse processo de predição. Eu tenho uma probabilidade de entrada, eu tenho uma probabilidade, tenho as features, na verdade, disponíveis, eu tenho uma expectativa de predição, e eu tenho o que mais? Nossa, eu tenho todas as probabilidades dos possíveis tokens, né, que podem vir adiante. Então, eu tenho este conjunto para este último elemento, sendo que o último aqui, como eu não conheço o próximo token, eu tenho uma probabilidade, na verdade, eu tenho que considerar todas as possibilidades do conjunto disponível de estados, certo? Bem, aqui o que eu contenho? Só voltando aqui um pouquinho, todas as minhas possibilidades aqui, elas contemplam a transição de A para qualquer outro estado aqui, sem contemplar o próprio A. Alexandre, mas o A é um estado possível, eu tenho recorrência. É verdade, mas esse é um dado adicional e ele acaba sendo descoberto por inferência, por diferenciação em relação ao somatório final. Ok? Voltamos à visão que nós temos em relação à expectativa futura, e nós temos essa nossa cadeia, que é a nossa jornada. A gente tem a expectativa de predição do próximo e o conjunto de probabilidades. Ou seja, eu tenho 3 conjuntos de dados além dos tokens, né, que são vetores específicos de probabilidade. O primeiro aqui é o vetor de probabilidade de diferenças de tempo, né? São os ΔTs que a gente tem aqui em cima. Depois eu tenho aqui o vetor relacionado a todas as transições de estado da minha jornada conhecida, né? E por último, eu tenho aqui o que vem além, distante, para o meu próximo, que são as probabilidades possíveis para qualquer outro próximo token. Ok? Bem, vamos lá. Só resumindo aqui, e é importante que esse conceito ele fique bem firme para vocês, eu tenho um token atual e eu tenho um próximo token, e esse tipo de probabilidade dessa matriz de Markov, de probabilidades, ele está presente na jornada, ou seja, na transição daquilo que é conhecido, e também na transição para o próximo, que eu não conheço, mas eu pretendo predizer. Ok? Trazendo aí um pouco das características do dataset. Eu poderia dizer que o dataset dos experimentos que nós fizemos no ambiente que a gente tem domínio, mas eu acho que ele é amplo e possível e provável que isso aconteça em outros cenários, né? Primeiramente, são anomalias, problemas de distribuição e a discriminação por um único, né? Tomemos aqui, e eu tenho aqui uma cadeia, sequência, que na verdade é uma cadeia, e no final eu explico por quê. Essa sequência da jornada em que eu tenho uma anomalia. E essa anomalia aqui é a anomalia de repetição.
Ou seja, eu tenho aqui evento B, B, passo para D, A, D, e novamente eu tenho C, 4 vezes aqui. Eu preciso trabalhar uma compressão de eventos baseado em alguns critérios. Quais são eles? Primeiramente, eu estou considerando aqui, desculpa, voltando aqui, considerando aqui aspectos dessa transição. Quais são? Os limites, ou melhor, as diferenças de tempo entre essas transições, eles são menores ou iguais ou menores ao limite estabelecido pelo negócio. E aí vem a coisa importante e que é muito relacionada ao contexto. O que é uma diferença de tempo aceitável, como não anômala, entre um contato de um cliente e o próximo contato? 1 minuto, 1 hora, 1 dia? Isso é totalmente dependente do contexto. No nosso caso aqui, a gente tem um exemplo muito simples. Eu tenho aqui o mesmo cliente, eu tenho aqui o descritivo da jornada dele de maneira simplificada e eu tenho uma diferença, um delta T, entre esses tokens. Ou seja, do token B para o token B novamente, que está na mesma data, eu tive 6 minutos. Desculpa, 6 horas e 17 minutos de diferença entre eles. E assim por diante, aqui um pouco mais distante, 473 horas, medidos em horas e minutos e segundos, tá? No momento que eu chego aqui, os meus 3 últimos 6, eles estão com diferenças de menos de 10 minutos entre um e o outro. Neste contexto, novamente, neste contexto aqui, isso é considerado uma anomalia, porque não é aceitável que esses contatos tenham essa sequência encadeada do mesmo contato, o mesmo tipo de contato, o mesmo token, aconteça com um espaço temporal tão pequeno, tão abaixo de um limite aceitável, né? Então, de certa forma, nós temos aqui 2 conjuntos de repetição, só que eu tenho características muito peculiares. As transições entre os 3 últimos, ou seja, são 2 transições, elas estão abaixo desse limite aceitável. É aquilo que a gente apresentou lá. Essa transição aqui, ela está acima do limite aceitável, assim como essa aqui. Sendo assim, a gente tem que eliminar os 2 últimos e nós temos, enfim, uma nova cadeia derivada da inicial que sofreu um processo de compressão. Aqui eu tenho uma cadeia que está pronta para ser trabalhada na próxima etapa do meu pipeline no processo de treinamento. Okay? Aquela cadeia anterior, ela possui anomalias, né? A cadeia com essa característica aqui, ela possui anomalias que comprometem medidas e indicadores do meu modelo. Ou seja, eu tenho problemas aí que eu não quero levar para dentro do meu processo de treinamento. Okay? Voltando aqui. O meu segundo problema é o famoso problema da distribuição, né? Tem até uma charge muito interessante aí do Data Science Dojo, e é o problema da distribuição. Eu tenho diferenças significativas, esses dados são reais, tá? Dos milhões de contatos, de cadeias, de sequências, de jornadas de clientes, eu tenho aqui, por exemplo, o I como predominante, né? E assim vai, eu tenho um percentual aqui muito significativo, ele é 35% de de toda a minha distribuição. E assim por diante, em que eu tenho aqui menos de quase 1% do G, né? Para quem trabalha com machine learning sabe que isso é significativo, mas nem sempre isso pode ser resolvido da forma mais simples, né? O que seria uma forma simples e imediata? E eu sou partidário de resolução simples, às vezes, para as questões não tão complexas, que são, por exemplo, trabalhar com upsampling, né? Em que a gente sobe um pouco esses menos predominantes em relação a classes que têm uma maior predominância, um downsampling. De qualquer forma, eu vou perder algum aspecto, né? Eu não sou muito favorável do downsampling, eu prefiro subir um pouco, mas isso aí é uma outra discussão e cabe em outra palestra, inclusive. Bem, o outro problema é o discriminante por ID, ou seja, toda a minha jornada ela é identificada. Eu tenho aqui, obviamente, o tipo, o domínio de informação, o formato de informação que eu tenho de dado, melhor dizendo, por cada uma das minhas colunas. E eu tenho, por exemplo, aqui um cliente
que eu tenho 5 etapas na jornada. Eu tenho outro que tem 2, eu tenho outro que só tem 1, eu tenho outro que só tem 3. A prática, o processo contínuo e a otimização mostrou que esse desbalanceamento ele é causador de uma série de problemas. Tanto assim que existe uma abordagem que a gente não vai falar hoje aqui, em que a gente delimita clientes e que tem um potencial de fazer previsões para ele. Um cliente que tem uma jornada de de 2 contatos, dificilmente eu tenho condição de fazer uma predição perante um cliente que tenha 5, 8, 9, 12 etapas numa jornada. Tá? Então, eu tenho aqui diferenças, e, por exemplo, se eu utilizar aqui naquela famosa divisão de treinamento e testes, se eu fizer uma divisão aleatória, eu vou estar cortando, eu vou estar podando jornadas importantes de clientes. Né? Esse exemplozinho aqui, eu vou pegar 3 do primeiro, 2 do primeiro, na verdade, 1 do segundo e 1 do último aqui, por exemplo, para treinamento. Na verdade, eu vou ter uma representação para treinamento de uma jornada que, na verdade, não é essa. Então, a gente precisou ter um cuidado muito grande na forma de separar o meu dataset para treinamento e testes. Ele precisou considerar o aspecto do grupo de tokens de uma mesma jornada e nunca dividi-lo em mais de um. Okay? Então, os meus dados, uma vez estruturados, né, tendo meus construtos, né, o meu conjunto de dados, eu passei a ter características que definem aqui um cenário markoviano. Né? O espaço de dados, de estados, é discreto, né? Então, eu tenho um conjunto de tokens de A a J, exemplo, de A a C, de A a Z, de 1 a 40. Então, eu tenho esse conjunto discreto de estados, ou seja, previsível também. O tempo contínuo, né? Eu tenho passado, presente e uma expectativa de futuro, mas poderia falar passado e presente. Probabilidades a priori que cobrem todas as possibilidades de transição entre todos os estados possíveis dos meus estados possíveis, obviamente. Então, eu tenho lá de A a Z, eu tenho todas as combinações possíveis de transição. Ok? Bem, seguimos em 2 opções. Né? O modelo tradicional, uma tratativa tradicional para esse tipo de problema, que é um sequence prediction, né? Pode-se utilizar LSTM, etc., do tipo many to one, né? Muitos para uma, e um modelo probabilístico, que é a nossa proposta, enfim. Obviamente, isso aqui é só um terço do programa, ou melhor, do código de modelo, mas eu tenho aqui algumas questões que eu falo de arquitetura e de resultado pós-otimização. O modelo STM, eu tenho uma problemática many to one, né? Eu tenho muitas etapas anteriores para prever uma. Né? Existem variações disso. Eu tenho many to many, one to many, e assim por diante. Eu tenho um outcome categórico. Eu vou ter saída A, saída B, saída C, saída J, saída E. Ele é sensível a variações, é extremamente sensível. Eu estou falando de sensibilidade como indicador. E o tempo de treinamento ele é significativamente maior. Tá? Os resultados pós-otimização, eu tenho tive um loss de aproximadamente 1,5, 1,45, e a acurácia variante de 0,15 a 0,37. Meus outcomes são categóricos, como eu falei, e ele não tem uma opção probabilística que requer aí abordagens aditivas. Seria possível fazer, sim, fazendo, por exemplo, uma rede siamesa, em que eu tenho um lado que trabalha probabilidades, a distribuição de probabilidades, eu tenho do outro lado o meu LSTM trazendo meus possíveis, e eu captando isso a cada interação. Né? O próximo modelo é uma rede neural densa, com estrutura apenas um ramo, uma rede neural simples, de baixa complexidade de manutenção, baixa sensibilidade a variações sutis nas jornadas e um amplo espaço de ajuste com hiperparâmetros. Isso é bastante interessante. A gente pode fazer aí umas brincadeiras, entre aspas, de forçar essa otimização. Inclusive, tem bibliotecas muito interessantes no mercado para esse propósito. Resultados pós-otimização de loss aí bem baixo, né? 5%. De 0,05, desculpa, não é 5%,
e uma acurácia que vai de 0,43 a 0,97 em alguns casos. Eliminados aí todos os vieses, inclusive, não é um modelo enviesado. E a saída, ela acaba sendo uma saída probabilística, né? Ela tem uma saída de distribuição probabilística. De que forma? Este aqui é o layout de uma saída de um modelo como esse. Eu tenho o meu identificador do meu cliente, eu tenho a distribuição de probabilidades pelo meu conjunto de estados possíveis, ou dos meus tokens, e aqui o meu token descoberto, né? Essa mesma tabela aqui, eu coloquei aqui com este colorido que ajuda bastante, é o mesmo conjunto de dados, tá? E vocês percebem que o que foi a máxima probabilidade, aqui é o Y hat aqui, ele é justamente o verdinho, né? Então, se vocês observarem, ó, G, eu tenho aqui o G com 89%. Eu tenho aqui o E aqui com 90%, e assim por diante. Ou seja, este tipo de saída, ele tem um valor para o negócio. Que valor é esse? Eu posso trabalhar campanhas, eu posso trabalhar ações junto aos meus clientes, eu posso trabalhar ações junto às minhas estratificações de clientes, baseado na minha distribuição de probabilidades. Eu posso não fazer uma ação para um contato do tipo E apenas. Eu quero do tipo principal, de maior probabilidade, e quero o segundo mais provável. Existe aí uma possibilidade de negócios. Existe uma possibilidade aí dentro de campanhas, dentro de qualquer tipo de estratégia de contato e de lida com a sua carteira. Ok? Bem, a validação das hipóteses, ele se mostrou viável, né? Para a predição de ações futuras. A abordagem markoviana ela se mostrou muito mais interessante, flexível e mais suave no ponto de vista de treinamento, no ponto de vista de utilização de marcadores, de features adicionais, do que se comparado a uma abordagem que utiliza predição de sequência. A vantagem do modelo markoviano, o forte impacto de peso de transição, a matriz de transição, e isso é um ponto importante, essa matriz ela requer recálculo, isso está ligado à obsolescência do próprio modelo. Ele tem um bom desempenho, mesmo com esse desbalanceamento de tokens. As predições podem ser em bloco ou em tempo real. Eu posso pegar toda a minha carteira de clientes que se enquadre em um recorte específico, fazer uma predição e fazer um segundo recorte, por exemplo, daqueles que têm uma perspectiva de fazer determinada ação na próximo contato, né? Então eu tenho possibilidades diversas. Eu posso fazer ações em bloco, né? Predição em batch, que é o que eu acabei de falar, por estratificações, e adequação a cenários distintos, ou seja, aí tem a questão de escala e reprodução. Este modelo, desde que eu tenha dados estruturados com possibilidade similar e que eu tenha eventos, né, que eu tenha estados distintos, né, que eu tenha tokens distintos e que esses tokens façam parte de um conjunto finito, eu posso reproduzir para clientes diferentes, né? Obviamente, aí mantendo questões de treinamento para cenários diferentes, isso está subentendido, mas eu não preciso fazer uma reengenharia do meu modelo. O meu modelo é reaproveitável, ok? Inclusive, em termos de código, apenas alterando o dado de entrada, eu tenho como fazer um treinamento com o meu modelo binário e depois ter saídas bastante interessantes. Ok? Alguns pontos de atenção dessa abordagem é a frequência de estados, né, de tokens e essa diferença do tempo, né? É necessário trabalhar a diferença de tempo entre esses estados, nessas transições, e isso ser trabalhado muito com a área de negócios, ou seja, eu preciso trabalhar isso em tempos de minutos, horas, dias, depende de cada cenário, né? A relação com a área de negócios é importante nessa definição do que é um limite de tempo possível, admissível, menor ou maior ali para se trabalhar aquele trabalho de compressão que a gente mostrou anteriormente. Que limite é esse?
Os atenuantes são a compressão, como a gente já havia conversado. A distribuição global de tokens é um problema que sensibiliza, mas ele pode ser resolvido por exemplo, com uma abordagem generativa em que eu precise e que eu possa fazer uma criação de jornadas sintéticas, interessante, jornadas sintéticas a partir do meu universo de jornadas conhecidas, né? Isso requer um cuidado de observação, de flutuação desse modelo, mas é uma das possibilidades interessantes. O GAN não serve somente para imagens, serve para esse caso também. Outro ponto que talvez seja o mais importante de todos, gente, é o impacto a sensibilidade de eventos externos. A gente está falando de um modelo que aprende aspectos comportamentais das pessoas. Então, qualquer tipo de problema social, econômico, político, né, principalmente, a gente tem ações não previstas que podem aumentar ou diminuir. Eu posso ter posso ter uma densidade maior de certos tipos de ação que comprometa aquela realidade conhecida pelo modelo no momento de treinamento. Como atenuante para isso, obviamente, é uma fórmula interessante que é o enriquecimento. Eu posso alavancar através de features, né, através de dimensões ligadas a esses aspectos externos que causam essas oscilações. É um trabalho de pesquisa interessante, experimental, até se chegar a um ponto ideal, mas é uma opção bastante interessante que ajuda a criar aí uma bolsa, um bolsão, né, contra esse impacto, né, um airbag em relação a esse impacto de oscilações do cenário externo. O potencial de ação imediata, no tempo mais N, e eu vou colocar isso aqui de uma forma muito interessante. Vamos pensar naquela jornada lá do início. Eu tinha jornadas que se encerraram ontem de ação de determinado cliente ou de um conjunto de clientes. Se eu faço uma predição agora, as minhas predições podem acontecer num tempo imediatamente posterior, que pode ser daqui a 1 segundo, pode ser daqui a 10 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês. Ou seja, eu tenho que aproveitar o mais rápido possível, na minha estratégia de campanhas, o conjunto de predições que eu acabei de fazer. Isso também precisa desse alinhamento com a área de negócios, com a estratégia de ação, né? Provavelmente existe um percentual ali pequeno, pouco significativo, de clientes em que eu já terei a etapa prevista realizada no momento que eu vou fazer a ação. É importante ter esse risco mapeado e conhecido e a razão dele por quê, né? Housekeeping de estados não previstos, se eu tenho um treinamento com estados previstos, no meu caso aqui, ir até J, eu não posso ter o Z. Se eu tiver o Z, eu posso ter problemas no processo de predição. E eles precisam ser discretos, eu não posso ter estados contínuos, né? Eu não posso ter possibilidades de contato do cliente de 1 a infinito, né? Não se encaixa nesse cenário aqui. O outro é que o ciclo de obsolescência desse modelo se mostrou baixo, né? Eu sei que tem gente aí que vai falar que modelos que tem um ciclo de obsolescência bem curto, e isso é verdade, mas aqui, neste caso em específico, do cenário que a gente conheceu, em torno de 3 meses, 90 dias, é um médio ciclo de obsolescência. Tá bom? Bem, pessoal, foi isso. Aqui agora eu abro para perguntas e respostas. Eu espero ter conseguido passar para vocês, dentro desse tempo, tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que foi possível desenvolver na Dextra, dentro desse cenário que a gente conheceu. E espero ter ajudado. E estou disponível para perguntas de vocês. Muito obrigado. Fala, Alex. Cara, valeu pelo conteúdo. Com certeza ajudou e deu para ver o empenho e o desafio que você estava tentando ou não, conseguindo até resolver ali, né, com esse problema. Eu fiquei com assim, eu conheço um pouco do problema, mas ia pedir para você assim tangibilizar para a gente
O que você consegue, no problema real, lá no mundo real, o problema que você estava tentando predizer, o que você conseguiu predizer, por exemplo? Né? Que ação do usuário? Era uma ligação? O que estava acontecendo ali que você fez? Especificamente aqui, ações de ligação de cliente. Tá? Sendo um pouco mais específico. Assim, você conseguiu predizer isso? Sim, sim. Exemplo, ações em URA. Né? O cliente liga, ele tem um menu de opções e ele escolhe opções. Exemplo, por exemplo, um cliente que tem forte tendência a cancelamento. Eu posso antecipar uma campanha para ele. Né? Não importa que a razão de cancelamento pode ser insatisfação ou pode ser alguma questão econômica, como aqueles elementos externos que a gente conversou. Um cliente que tem uma tendência a uma ligação por razão técnica repetitiva, eu posso me antecipar. E isso tem um impacto muito interessante, Fernando. A gente reduz a necessidade de contato do cliente. A gente está se antecipando, a gente está ofertando para ele uma solução antes mesmo que ele esboce necessidade ou já faça, ou tome a iniciativa de contato, por exemplo. Muito bacana, Alex. Muito enriquecedor. E a gente tem aqui uma pergunta da plateia. O Rafael, tá por aí? Estamos aí. Bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Mestre Alex, entramos juntos, parceiro. Eu queria te perguntar o que é e quando usar esse upsampling? O upsampling, nossa, boa pergunta, obrigado, Rafael. O upsampling é o seguinte, você tem 4 classes, melhor, para ficar mais fácil, 3 classes de predição. Eu tenho uma que tem 500 elementos na minha amostra de treinamento, eu tenho 2 que tem 250 cada uma. No processo de treinamento, o modelo vai considerar que a primeira ela é predominante, eu tenho um problema aí de entropia, eu tenho mais presença do primeiro do que os 2 últimos. E existe uma coisa interessante que a gente chama de, eu estava conversando com o Galo um dia desses, a gente chama de malandragem do modelo. Ou seja, quando a probabilidade é baixa e os indicadores eles são não muito bons, ele chuta naquele que tem a maior probabilidade de aparecer. Isso naturalmente vai ferrar com nossas métricas e indicadores de desempenho do modelo, mas ele vai geralmente acertar. Tá? Então, a gente reduz esse efeito como, Rafael? Ou a gente faz com que os 2 de 250 elementos cheguem a 500, e eles ficam de igual número em relação ao primeiro, ou a gente faz com que o de 500 passe a ter 250. Ou seja, o objetivo é colocar todo mundo em pé de igualdade, todas as classes possíveis em pé de igualdade. Nem sempre isso é possível. Ou seja, quando a gente sobe os menores para ficar no número dos maiores, a gente está fazendo um upsample. Quando a gente reduz o maior para ficar no número dos menores, a gente está fazendo um downsample. Ale, tem mais uma dúvida que o Rafael deixou aqui para a gente. Ele disse que uma coisa é conseguir prever a próxima ação, né? Mas ele gostaria de saber também se é possível saber o motivo, né, dessa pessoa, por exemplo, ter ligado, como você mencionou, para cancelar. Então, é possível entender o contexto no qual o modelo tomou a decisão em falar a maior probabilidade de próxima ação é essa daqui? Sim, e isso é possível com o enriquecimento de features. Ou seja, se eu tenho features ligadas a motivos típicos daquele contexto, né? Por exemplo, financeiros, a parte de relacionamento, o recorte daquele cliente dentro da carteira, e com isso eu agregar elementos que me tragam a distribuição de probabilidades da aproximação e quais as possíveis alavancagens disso. Né? Não foi esse contexto nosso aqui, mas isso é totalmente possível e provavelmente vai ser o próximo capítulo desse aqui. Bacana. Legal. Enquanto o Gago entende a pergunta aí do YouTube, eu vou fazer uma pergunta para o Alex. Alex, eu não sei se você certamente você já viu o caso meio icônico que aquela loja Target nos Estados Unidos, ela teoricamente previu antes que a família ou a própria mulher estava grávida e mandou algum tipo de correspondência para a família lá, falando que ela estava grávida ou
indicando um produto para uma pessoa grávida, né? Especificamente sobre esse caso, não só especificamente sobre esse caso, mas também outros exemplos no mundo que a gente tem hoje. Como que você vê isso? Existe esse tipo de ação hoje, de predição nesse nível, ou isso ainda é algo muito distante? Eu acho sim possível, né? Interessante que nesse caso que você narra pode ser um susto ou um momento de ampla felicidade, né? Mas é possível sim, Fernando. É possível. Existe uma complexidade associada aí, que é reunir um máximo de dados cronologicamente bem definidos, e a dimensão tempo é uma dimensão muito importante nisso, tá? De nada, eu costumo dizer, de nada adianta eu reunir dados sobre alguém se eu não consigo posicionar no tempo esses dados. Porque quando eu posiciono no tempo esses dados, eu consigo chegar aos eventos geradores, possivelmente. É uma tarefa interessante, é desafiador, mas daria um bom modelo. É possível sim. Gago, qual que é a pergunta que a gente tem no YouTube? A gente tem uma pergunta no YouTube aqui, Ale. Ela diz o seguinte: você vislumbra a possibilidade de trabalhar com probabilidade de transição entre os estados que dependam do ΔT? Isso porque você utilizou uma transição de Markov, né, que é constante no tempo. E aí a pergunta do Ivan, ele quer entender como que o tempo entre uma ligação e outra influencia nessa predição. Na verdade, o tempo entre uma ligação e outra acaba surgindo realmente como um vetor aditivo ao vetor markoviano de transição do estado atual para os próximos possíveis. A gente não pode chegar ao ponto de afirmar que seria mais um vetor markoviano que por acaso se forma, porque a gente vai estar ferindo um pouco o conceito da coisa e os matemáticos como você vão me enforcar. Mas é sim uma transição interessante, e ele é utilizado numericamente, ou seja, o valor cardinal, digamos assim, mas ele podemos chegar a uma abordagem que consideremos os tempos de transição e as probabilidades daqueles recortes de tempo. Interessante. Ivan, a pessoa que fez a pergunta? É muito interessante. Ele acabou de dar uma ideia. É muito interessante. É possível, sim. Excelente. Obrigado, Ivan. Boa, obrigado, Ivan. Obrigado a todo mundo que fez as perguntas. Valeu, Alex, mais uma vez. Foi bem legal a sua palestra. Muito obrigado aí pelo conteúdo. Eu que agradeço. Vamos seguir, Gago? Vamos lá? Bora.